Fala, meu amigo vendedor, tudo bem? Bem-vindo a Acelere. Esse canal é para você que deseja alavancar suas vendas, quer seja vendedor, quer seja empresário no segmento de energia solar. Esse canal aqui vai contribuir bastante para o seu sucesso. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho que vamos estar postando vídeos, conteúdos ricos de informações que vai estar lhe ajudar no dia a dia a estar alavancando assim as suas vendas. Meu nome é Levi. Meu nome é Caio Dourado e nós juntos faturamos mais de R$1 milhão todos os meses vendendo projetos de energia solar. Hoje aqui nessa aula vai ser para um vendedor que está iniciando. Como ele fazer suas primeiras vendas, o que ele precisa saber, o que ele precisa entender. E que nós vamos ajudar você a caminhar nesse passo a passo, até a hora você ser um vendedor de fazer 150, 200 mil todos os meses, recorrentemente, com método. Para você conseguir fazer isso, é necessário método. Então é isso. Vamos para o método, sem enrolação. Sem enrolação. O que o vendedor precisa entender e fazer no início? A pessoa começou na empresa. O que ela precisa fazer agora, a partir de agora? Primeiro passo, ela tem que conhecer o produto. Você, vendedor, tem que entender o que você está vendendo. O que é uma placa? O que é um inversor? Você sabe quantos quilowatts gera uma placa na sua residência? Você já sabe fazer um orçamento? Se a pessoa chegar na loja, ou você que está prospectando alguém, e ela falar assim, eu gasto 500 kW por mês, você sabe quantas placas vão ser necessárias? É importante você conhecer o produto, que é em si a energia solar. Uma pergunta que chega muito para mim é, eu preciso ser engenheiro eletricista, eu preciso ser eletrotécnico? A resposta é não. Mas você precisa saber alguns conhecimentos técnicos básicos. A diferença de um sistema on-grid, off-grid, um sistema híbrido, você saber o que é corrente alternada, corrente contínua, o que é watts, todas as grandezas ali envolvidas num projeto de energia solar. O que é quilowatt-pico, quanto gera uma placa, o que é irradiação solar. Esses conhecimentos básicos vai ajudar você a ganhar mais confiança para vender e realmente conhecer o seu produto. Isso vai ajudar você a vender bastante. Perfeito. Você saber, por exemplo, quantos por cento é que esse investimento que você vai fazer vai ter de retorno por mês. As pessoas não entendem muito disso. 1%, 2%. O retorno com energia solar é mais de 3% ao mês. Em lugares chega a 4%, 5%. Então é um ótimo investimento. Primeiro, você tem que conhecer esses aspectos do que você está vendendo. Se você for, isso vale para qualquer venda. Se você for começar a vender carro, você tem que saber o que é um carro. Você tem que saber quantos quilômetros por hora vai aquele carro, qual é o consumo daquele carro. Mesma coisa com energia solar. Conheça bem o seu produto. Pronto, esse é o primeiro passo. Então estude bastante, tire tempo, faça esse investimento e conheça os benefícios da energia solar, conheça também o tamanho desse mercado. Tem muito vendedor que não conhece a proporção desse mercado e o quanto ele pode estar assim tendo de retorno financeiro em vendas, em comissão e faturamento. Então é um mercado muito grande que está apenas aí começando no Brasil. Tem muita coisa a ser explorada aí, tem muito projeto para ser executado ainda. Perfeito. Segundo passo, você deve conhecer, sabe o quê? A empresa. Conhecer a empresa que você está. Quem são os donos da sua empresa? Eles têm um bom nome? A sua empresa tem um bom nome que você está trabalhando, ou você que tiver um dono da empresa? Você tem que entender os diferenciais da sua empresa. Por que a sua empresa e não a outra? Que diferenciais você tem? Você tem que ter isso na ponta do lápis. Pós-venda, esse é o diferencial da sua empresa? É um atendimento, é o suporte, é a instalação que é rápida, é o preço. Qual é a estratégia que a sua empresa usa para ser de diferencial das outras? E essa questão de escolher a empresa, a reputação dos donos, a reputação dessa empresa vai estar ligado diretamente com a sua quantidade e a qualidade de suas vendas. Por quê? Energia solar é um produto que tem um valor muito agregado, um valor muito alto. Então, para a pessoa investir ali 30 mil, 100 mil, 70 mil, 12 mil, 15 mil, 30 mil, eles não vão investir na mão de qualquer um. Eles têm que sentir aquela confiança. Então, você tem que conhecer a sua empresa. Você tem que saber quanto tempo ela tem de mercado, qual é a reputação dela ali no Reclame Aqui, se a sua empresa ela tem um pós-venda de qualidade, ela só está preocupada em vender e não cuidar dos clientes, o que as pessoas dizem sobre essa empresa no mercado. Então, esses dados é importante para você escolher a empresa certa, porque não adianta não você se capacitar, você estudar, conhecer o produto e na hora da entrega, que é a parte principal, é a entrega do produto, uma entrega eficiente, rápida, dentro do prazo combinado, junto com um pós-venda bem feito,
vai estar ajudando você a estar fazendo novas vendas, que é por meio de indicação, e na verdade um vendedor desmotivado, um vendedor, né, que é só lidando com problemas, críticas, impacta diretamente, né, na produtividade. As vendas caem bastante, porque você vai ficar desmotivado, só problema, problema, reclamação, reclamação. Então escolha bem a empresa. Perfeito. Conheceu o produto, conheceu a empresa. Terceiro passo, o cliente está aqui com você. Você foi atrás do cliente. O que você vai fazer? Você vai vender o produto. Por quê? Aqui, ó, você vai fazer antes de estar conversando com o cliente. Aqui é o pré. Aqui, o terceiro passo, isso. O terceiro passo em diante vai ser após você entender após você fazer esses 2 primeiros passos. Bom, terceiro, você vai vender o produto. Qual é o produto? O produto é o seu projeto de energia solar. O serviço. O que é que esse produto, o que é que a energia solar traz de benefício para o cliente? É o que muitas empresas usam, 95% de economia na sua energia. Isso é uma venda do produto. O que mais? É um investimento de mais 3% ao mês. Fala sobre o produto. Valoriza o imóvel. Produto. Entender sobre uma energia limpa. Não é um argumento que as pessoas compram muito, mas é um... sustentabilidade, quer queira, quer não. Sim, quer queira, quer não, vai. Mas em si é vender essa ideia. É a pessoa chegar na sua frente e entender que a energia solar vale a pena. Você precisa fazer com que as pessoas entendam que energia solar é um bom produto e um bom investimento. E aí fica uma coisa interessante. Eu conheço a empresa, eu conheço o produto, o que é que eu vou falar, como é que eu vou abordar? Né? Os maiores consultores de vendas, os especialistas falam, 80% da negociação é ouvir, escutar o cliente. 20% você vai conversar, você vai falar. Então, se você não conhecer o cliente, não identificar o perfil desse cliente, você não vai conseguir extrair dele, né, o que você está querendo, que é o fechamento, que é a venda. Então, se você identificar se ele está buscando investimento, se ele está buscando economia, se ele tem medo, quais são os receios, é ele que fecha o projeto, ele precisa conversar com a esposa, com o marido, quem é que vai definir, né, quem vai bater o martelo, quem vai dizer o sim. Então, se você ficar falando e ser franco com o cliente, o senhor está entendendo? Quais são as dúvidas? Por que a gente não fechou ainda? O senhor sabe como funciona a energia solar? Você já fez algum orçamento? É sempre com perguntas e escutando, deixando o cliente bastante à vontade. E quando você tirar as dúvidas do cliente, mostrar que você conhece o produto, mostrar confiança na sua empresa, 90% de fechamento aí. Porque o sim só depende do cliente. Mas a sua parte foi bem feita. Sim. Que é o que envolve aqui, ó, a quarta etapa, que é vender a empresa. Por quê? O cliente entendeu que energia solar é bom, é um bom negócio. Ele entendeu que é um bom investimento. Por quê? Muitas pessoas pensam que é caro. Aqui a gente já fez vários anúncios, a gente gasta 30 mil reais com anúncio aqui no Facebook, Instagram. E tem muitos comentários que é assim, fala que economiza, mas tem que gastar um absurdo para botar as placas. Não compensa. Outras pessoas falam também, com essa taxação não está valendo mais a pena. Bem, tudo isso aí você tem que tirar a objeção na terceira etapa. E quando a gente vem para a quarta etapa, é quando você vai mostrar para ele que a sua empresa é a melhor opção para ele comprar. Ele entendeu que o produto é bom, que a energia solar é bom, é um bom investimento? Pronto. Agora você precisa mostrar que a sua empresa é a melhor. Exatamente. Agora como é que mostra que a empresa é a melhor? Números. Tempo de mercado, quantos projetos já foram instalados, quantas placas já foram instaladas, né? Provas sociais, se você conversar com os clientes, pegar vídeos de feedback, clientes satisfeitos com a entrega do produto, áudio, né, fotos com os clientes. Você chega e tem muitas empresas que faz muitos projetos, você chega na rede social e não tem foto dos projetos, não tem a foto do cliente, não tem a foto do dono da empresa, não tem ninguém, né? É só postagem, mais um projeto, mais um projeto, mais um projeto, também não funciona. Então você tem que ter números reais e provas sociais. Nem só colocar mais uma obra concluída e não ter ali nenhum depoimento, um feedback. Então é importante juntar essas duas coisas, que são os números e provas sociais. Humanização, né? Conexão. O povo gosta de conexão. Perfeito. E muitas empresas nem isso fazem. Não mostram nem no Instagram, não tem nem as postagens da instalação, tem no Instagram. E isso é um erro fatal. Você precisa ter, na ponta do lápis, como eu já tinha dito, os diferenciais da sua empresa, que é o segundo passo. Quando você entendeu os diferenciais da sua empresa, você vai vender eles aqui, no quarto passo. Mas não adianta você vender a sua empresa antes dele comprar o produto.
Porque muitas vezes você está falando aqui da sua empresa, sobre vocês são os melhores, melhor atendimento, não sei o quê, e a pessoa nem está ciente que energia solar é bom para ela. Aí, normalmente, ela fala o quê? Aquela objeção que pensa assim, não, vou deixar mais para frente, ano que vem eu faço. Quando a pessoa fala isso, é porque ela não entendeu ainda o terceiro passo. Ela não comprou ainda a sua ideia de que é um bom produto. Entendeu? Você tem que mostrar para ela primeiro que é um bom produto, depois vamos lá para vender a empresa. Quais são os diferenciais da sua empresa? Uns que eu recomendo. Você tem um bom suporte pós-venda, um tempo alto. Porque muitas empresas, a maioria é 1 ano de suporte pós-venda, depois disso cobra. Por que você não dá 3, 5, 6 anos de suporte pós-venda? É um diferencial. Também você tem que analisar, você empresário e você vendedor que estiver assistindo esse vídeo, passe isso também para o dono da sua empresa. Quais são os diferenciais da sua empresa, meu amigo empresário, meu amigo vendedor? Tem que buscar essa informação, ele tem que saber. Tem que saber. Quanto tempo que a gente tem de suporte aqui? Quanto tempo Quais são os diferenciais aqui da empresa? Eu quero conhecer a história da empresa. História da empresa. Um diferencial também, uma ideia boa, é você ter um sorteio. Se você fechar um projeto, você está concorrendo a tal prêmio no final do ano. É uma ideia que você pode passar para o dono da sua empresa, você que é dono da empresa também estiver assistindo. Você separa ali R$100, R$200 para o projeto, faz o cálculo e no final dá um prêmio em dinheiro para as pessoas no final do ano. Se ela vê um projeto seu de 20 mil e outra empresa também de 20 mil, com a mesma qualidade de materiais, o mesmo inversor, a mesma placa, você tem que ter um diferencial, você tem que ter uma a mais. E você também entender sobre a qualidade de placas e qualidade de inversor, quais inversores são ruins, quais inversores são bons, também é um diferencial da sua empresa, porque você acaba usando material de qualidade. Se o cliente conseguir entender isso, você conseguiu mostrar um diferencial na sua empresa da outra. Pois é isso. É trabalho, é esforço, né? Tem que se capacitar, regaça as mangas, trabalhar, entendeu? Você já sabe quais são os princípios, então é isso. Vai buscar conhecer o produto, né? O mercado está passando por constantes atualizações, então é importante você estar atento às novidades do mercado. Você tem que conhecer a sua empresa, né? Muitas vezes você vai estar achando ali que a sua empresa tenha muitos diferenciais quando vai ver algo comum que está no mercado. Então, se você não saber de tudo que está envolvido por trás, com todas as mudanças e atualizações, você vai ficar para trás. Tem muita gente ainda que está vendendo 95% de economia, que está vendendo zero em sua conta de luz, e isso não existe. Então, você tem que conhecer o produto e a sua empresa tem que estar atualizada. Então, isso é importante na escolha da empresa. Venda o produto, mostre autoridade, busque clientes para fazer a qualificação, para entender qual é a necessidade, escute mais do que você fala, é importantíssimo. Não tenha medo de vender a sua empresa, sorriso no rosto, confiança, Brilho, né? Tem que ter o brilho, né? Você Brilho, alegria ter o brilho, nos a olhos. alegria, tem que ter. Então é isso, vai para o mercado, vai para as vendas, vai para o campo, né? E acelere. Uma coisa também que a gente também tem que entender, que seria aqui, ó, o quinto ponto, para a gente passar para o pessoal. Acho que esse é só 4, mas tem um quinto. Uma dica bônus aí. Dica bônus, né? No caso, que é o quê? O que você tem que entender? Você tem que entender que o fechamento é um passo. Por quê? Muitas vezes a pessoa entendeu o produto, entendeu que a sua empresa é a melhor, e você não bota para o fechamento. Você não fala, pronto, vamos ir, amigo, o que está faltando para a gente fechar? Pega aqui, irmão, fechou. Fechado. Assinar o contrato. Falar assim, ó, Firmeza. uma frase que eu acho muito boa, que a gente usa. Mas esse negócio aqui tá bom, viu? Esse projeto ficou bom. Se fosse eu faria esse projeto aqui. Bora? Tô fechado? Quer financiar? Quer passar no cartão? Muitas vezes o cliente fala assim, pronto, amigo, eu vou ver e tal. Tá bom, valeu. Não. A gente se fala, tô aqui, o que precisar, tô à disposição. O que precisar, à tua disposição. Pronto, aí você tá à disposição. Então, matando, CTA, chamada para ação. Tem que ter ação. Vamos fechar. O que é que falta para a gente fechar? Ficou alguma dúvida? Algo que eu falei que a senhora não entendeu, que eu posso estar explicando melhor? Perfeito. Então, tem que chamar para o fechamento. Tem que chamar para o fechamento. E uma coisa que a gente bate muito aqui na tecla é você não fecha as portas para o cliente. Poxa, você mostrou o produto, entendeu que energia solar é bom. O cara está gastando ali, talvez, 300, 400 kW no mês, e ele, por algum motivo, está sem um nome limpo, ou sem dinheiro, por qualquer outro motivo, não pôde fazer agora, não fecha a porta. Não fecha a venda, não desista do cara. Sempre deixa aberto para uma negociação futura. Fala assim, pronto, amigo, tudo bem. E outra, não tente, a todo momento, fazer com que o vendedor veja você como um vendedor. Porque as pessoas amam comprar, mas odeiam vendedores. Infelizmente, é assim. Mas a gente sabe que vender faz parte da nossa vida, nós estamos 24 horas vendendo, e é um trabalho a qual nós nos orgulhamos.
E entender que a venda envolve muito mais você fazer perguntas, como o Levi disse, você escutar o que ele quer, você não vai acabar convencendo ele. Você vai mostrar o que ele precisa. E ele vai ver o que ele precisa e falar assim, rapaz, tirei todas as minhas dúvidas, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fechar. E você tem que passar por quinto passo, o fechamento. Não espere ele dar o passo de querer fechar. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje com você. Espero que essas dicas ajudem você a fechar os seus primeiros projetos. Isso aqui só são dicas rápidas e algumas sugestões para você estar alavancando suas vendas, para você estar fazendo as suas primeiras vendas, estar vendendo em seus primeiros projetos. Mas uma venda ela não acontece por acaso. Vendas é matemática. Quanto mais pessoas você falar, mais pessoas você vai fazer orçamento, você vai apresentar a proposta e vai levar para o fechamento. Mas se você quer mais dicas, quer mais sugestões, se inscreve no canal, deixa o seu like, que a gente vai trazer outros conteúdos. E lembre, venda é método e nós vamos trazer o nosso método de vendas, validado, né, há mais de 5 anos, trazendo resultados reais, que a gente tem números e provas sociais, mostrando que uma venda não é por acaso. Perfeito. Acelere. Ó.